Botafogo no sábado às 6h30. Na minha opinião, hein? os dois clubes aí que apresentam o melhor futebol do futebol carioca. Na minha opinião, o atual líder Botafogo e o Fluminense aí que vem apresentando o melhor futebol do Brasil, na opinião de muitos. E já que a gente tá falando de Botafogo, será que a gente já pode puxar pro líder, Arthur? Claro que podemos, porque, Esse pô, clássico rendeu, mané. que gancho lindo que você teve agora. Quem está falando do glorioso, o Botafogo. Solta o beat bolha. Vamos falar de Botafogo. Vamos falar de perdeu Botafogo. de novo, né? Cara, me surpreendeu esse jogo, eu ia falar isso agora, cara. O Botafogo é um time que vem esquisito, surpreendendo, independente da forma, né? Perfeito. O Botafogo tá surpreendendo, seja negativamente, seja positivamente. É um time que tá pelo entretenimento, dá pra perceber. Então, cara, eu quero te ouvir, Vini. Você que puxou, então já começa aí no Botafogo. Antes disso, olha o palpite do Lucas aqui, Flamengo 4 e Corinthians 0. Ai, que isso. Pô, vou te falar, acho que o Flamengo amassa, mas chega de Flamengo, vamos falar do Alvinegro, da estrela solitária. E, pô, rapaziada, o glorioso, filho. Vida! De verdade, me surpreendeu o primeiro tempo e me surpreendeu o segundo. E a frase que eu trago pra esse jogo é que o Botafogo no primeiro tempo jogou como Botafogo do Brasileirão e no segundo tempo jogou como Botafogo do Carioca. Perfeito. Porque, cara, o Botafogo jogou da maneira reativa, o Botafogo é muito bom nas bolas aéreas, seja defensivamente ou ofensivamente. E o primeiro gol do Botafogo, se eu não me engano, veio da bola aérea ofensiva. Então eu acho que o Botafogo jogou muito bem, soube como jogar contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, que é diferente, não tem jeito, é um clima diferente, são jogos muito pegados lá e tal, principalmente pela proximidade da torcida, a torcida apoia e tal, e também pelo campo, por mais que o Botafogo já jogue dentro do gramado sintético, mas de um campo para outro, tem temperatura também, normalmente no Paraná é mais frio do que aqui no Rio de Janeiro. E o Botafogo, como eu disse, jogou como o Botafogo do Campeonato Brasileiro no primeiro tempo, e no segundo tempo jogou como o Botafogo do Campeonato Carioca. E o que começa a preocupar os torcedores alvinegros é que o Botafogo vinha de uma sequência invicto de 15 jogos. E aí perdeu a primeira contra o Goiás e agora perde mais uma contra o Atlético Paranaense. E os times que normalmente vêm de sequências positivas muito grandes, quando perdem a primeira, costumam desanimar, né? Sim. Então eu acho que isso é algo que preocupa o torcedor alvinegro, principalmente que agora pega o Fluminense em um clássico, depois tem um jogo decisivo com o César Valerro jogando fora de casa. Então eu acho que o Botafogo tem que colocar a sua cabeça no lugar, né, os jogadores principalmente, e partir para a próxima, porque perdeu de uma maneira complicada, mas não tem nada perdido, rapaziada. É como se tivesse perdido de 1-0 fora de casa. Tem como buscar esse jogo dentro do Newton Santos. Eu acho que tem como o torcedor acreditar. Mas o que preocupou mais ainda foi que o Luiz Castro poupou o time titular, pô. Entendeu? Poupou o time titular, foi com o time misto mais uma vez. Tinha dado certo contra o Galo, tinha dado certo contra o Corinthians, mas ontem não deu certo. E, pô, num jogo de mata-mata, com todo respeito ao Luiz Castro, que é um técnico que já tá há 1 ano no comando do Botafogo, é um técnico que tá calando a boca de muita gente, a fila do perdão pro Luiz Castro já tá dando volta no Engenhão. Mas vou te falar, ele não entrar com o Eduardo de titular, ele não entrar com o Danilo Barbosa de titular, ou então com o Marlon Freitas, logo de cara, eu acho que foi um erro e tal. E aí quando houveram as trocas, o Botafogo não soube mais jogar como jogou no primeiro tempo, entendeu? E vai muito aí do que o Léo disse no comentário aí, ó. Não se poupa em Copas, mano. Não tem como se poupar. Verdade. Eu tenho uma tipo, pergunta pra vocês dois depois. E na minha opinião, cara, de verdade mesmo, eu acho que o Botafogo tem que focar nas Copas. Eu acho que o Botafogo não cai no Brasileirão. Eu acho que já conquistou uma gordurinha maneira e tem como se manter, né, jogando. E jogos de Copas não tem como se poupar. Você tem que partir pra cima com 100% do seu clube. Tem que focar em uma competição, no caso do Botafogo, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, e dar o máximo ali, entendeu? Acho que como deu certo no Brasileirão, jogar com time misto, contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians, eu acho que poderia manter assim e jogar sempre com o time 100% nas Copas.
Ó, antes do E você- LF falar, não, eu vou passar pro LF, mas eu tenho uma pergunta pra você, Vini, e depois eu quero ouvir o LF também, porque é o seguinte, você falou da sequência do Botafogo, que o Botafogo agora, ele pega o Fluminense, depois o César Valerro, e depois é o jogo de volta? Pode me confirmar isso? não, Acho que ainda tem um jogo no Brasileiro. se eu não me engano, tem América Mineiro. Botafogo e América Mineiro. Perfeito. Dia 28 e depois vem o jogo de volta. Vocês acham que essa sequência de derrota na Copa do Brasil, um jogo difícil contra o Fluminense, depois um jogo difícil contra o César Valerro, e depois o jogo de volta, vamos pular esse jogo do Brasileiro. Vocês acham que esses confrontos podem definir a temporada do Botafogo? Cara, então, definir é complicado porque tem muitas rodadas de brasileiro e tal, mas o Botafogo tem que focar, principalmente na Sul-Americana, em, em passar em primeiro, porque se for para a segunda colocação, vai para os playoffs e aí pega o terceiro colocado de alguém que tá saindo da Libertadores, mudou, né, o esquema agora tem esses playoffs assim. E aí pode se complicar, não pode se manter na Sul-Americana, que seria algo difícil. E quem passa em primeiro tem sempre prioridade de mando de campo, etc. Então acho que o Botafogo, perdendo esse jogo aí contra o César Valerro, o Botafogo que tá na segunda colocação dentro da Sul-Americana, eu acho que perdendo esse jogo aí pro César Valerro, acho que complica, entendeu? Porque o Magallanes joga contra a LDU e o Magallanes, se vencer a LDU, empatam em número de pontos com o Botafogo. E se a LDU vencer, dispara mais ainda na liderança, já que a LDU tá com 7. E aí vai para 10 pontos, o Botafogo fica muito longe, né? Então, eu acho que esses jogos assim são jogos decisivos, só que eu acho que arruinar a temporada, acho que não. Até porque, na minha opinião, acho que o Botafogo não almejava ter um início tão bom no brasileiro, sabe? Acho que surpreendeu todo mundo. Sim. Mas eu quero saber a opinião do LF. E aí, LF, o que você acha dessa sequência aí? Clássico Então, César Valerro, Botafogo América Mineiro e Botafogo Atlético Paranaense jogo de volta. eu acho o seguinte, um clássico desse contra o Fluminense, tudo pode acontecer, independente. O Botafogo vai jogar em casa aqui no Newton Santos, né, no gramado sintético, mas na minha visão tudo pode acontecer. Então, pulando o clássico, já contra o César Valerro, pô, o Botafogo tem que ganhar esse jogo. É um jogo importantíssimo pro Botafogo e um adversário bem mais abaixo, tecnicamente, César Valerro. Então acho que é essencial o Botafogo vencer esse jogo e vai fazer diferença assim na temporada se não vencer esses jogos. Que pode ser que dê uma desanimada no time e na torcida, entende? Sim. E aí você chegar, vamos supor que você não ganha do Fluminense, você tropeça com o César Valerro, até o América Mineiro, que é um adversário que tá mal no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo quer somar pontos no Brasileiro, aparentemente, né, que o Luiz Castro poupou o time agora. Então, será que ele quer focar no Brasileiro? Não sei. Ou ele quis poupar só pro Clássico? Eu não entendi muito bem essa estratégia dele. Pra depois pegar o Atlético em casa, que é um time que também já tá acostumado a jogar em grama sintética, então isso não vai fazer muita diferença. E o time do Atlético Paranaense é um time cascudo em Copa, e se vocês podem concordar, Sim. é um time que não sente pressão de jogar fora de casa, vai jogar em cima do resultado, na minha opinião, e vai ser um jogo difícil pro Botafogo, mas não tem nada perdido ainda, tá? Concordo. Tem totais condições de se classificar aqui no Newton Santos com a força da torcida. E agora falando sobre esse jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, vou trazer alguns números aqui, posso? Por favor. Meu amigo. O Botafogo começou no primeiro tempo muito bem, consegue 2 gols ali, relâmpagos ali, um atrás do outro no final da primeira etapa, com o Tiquinho aos 39 e o Luiz Henrique aos 41. E aí, ali, todo mundo pensou que o Botafogo ia segurar bem a partida, sair nos contra-ataques e controlar o jogo, né? E não Sim. foi isso que aconteceu. O Atlético veio amassando o Botafogo na segunda etapa. O Botafogo recuou muito, não conseguiu mais se encontrar no jogo. E aqui os números. O Atlético estou 23 vezes ao gol e o Botafogo apenas 6. Então, você vendo esses números aqui, claro que isso não condiz 100% com o que foi a partida, você dá a entender que o Botafogo abdicou de jogar o segundo tempo. Se fechou a casinha e, vamos segurar aqui pra ver o que acontece. O que aconteceu? Virada do Atlético Paranaense. Sim. O gol de empate do Vitor Bueno, um chute de fora da área, de longe, né? Golaço. Um belo gol. E aí o Botafogo toma um gol de virada numa parte que o Vini até citou, que é uma das forças do Botafogo, que é a bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Toma um gol numa falha defensiva, o gol do Fernandinho ali.
o defensor do Botafogo deixou de subir, se antecipar e subir, ele raspou e faz o gol da virada no finalzinho. E saiu, o Botafogo saiu bem desanimado, a torcida ficou desanimada. Tem os grupos aqui do WhatsApp, a galera tava bem animada quando o Botafogo fez 2-0. Falei, pô, o pessoal tá empolgado, o Botafogo tá embalado, né? Mas acabou tomando essa virada, que desanimou bastante. Mas eu não vejo ainda como uma grande preocupação para a temporada do Botafogo essa derrota. Dá para se recuperar. Acho que é até normal um time não vai conseguir vencer todas as partidas. Eu cito isso toda semana, que é pro pessoal assim, que é torcedor. Tem gente que às vezes não entende isso, que é meio clubista e tudo mais, que acha que o time tem que ganhar todas. Não, vamos ganhar tudo. Claro que você quer ver seu time ganhar tudo, mas não dá. Tem outros times também jogando que jogam bem também, não é só seu time que joga bem sempre. Às vezes o cara não vai jogar bem, o time adversário também pode ser bom. Como é o time do Atlético Paranaense, que é um time copeiro. Então eu acho que o Botafogo não deixou a desejar tanto assim nessa partida, só ali no segundo tempo, e poderia ter pelo menos tentado segurar um empate, né? Quando viu que tava ali 2-2, mas acontece. Nessa pergunta que eu fiz, eu concordo com vocês, eu só joguei aqui para levantar o assunto, mas eu acho que essa sequência, independente dos resultados, ela não diz muito sobre a temporada do Botafogo, até porque a temporada está muito no começo ainda. O Campeonato Brasileiro não tem nem 10 rodadas ainda, as competições ainda estão, algumas na fase de grupo, outras nas oitavas, então ainda tem muita lenha para ser queimada na temporada. O Botafogo pode evoluir muito ainda, mesmo que perca todos os jogos. Vamos supor que perca o Clássico, perca contra o América, perca contra o César Valerro e caia na Copa do Brasil. Eu não acho que isso é uma situação para falar assim, ok, a temporada foi por água abaixo. Mas, pro Botafogo não ter uma temporada assim, não pode entrar em campo como foi no segundo tempo. O time abriu 2-0, todo mundo que viu a partida imaginava que o Botafogo, como está sendo uma das principais forças no começo do ano, a gente imaginava que o Botafogo, o Botafogo conseguiu construir uma gordurinha, conseguiu construir uma vantagem, 2-0 na casa do Atlético Paranaense, que é um lugar difícil de jogar. Pô, o time tá bem, o time vai continuar indo pra cima, talvez se recue um pouco pra segurar o resultado. Mas não, cara, quando o Botafogo voltou do intervalo, o time voltou com uma postura totalmente irreconhecível, o time relaxou em campo. Eu não sei se o pessoal achou que a partida já estava ganha, se a confiança estava muito lá em cima e acabou desrespeitando o Atlético Paranaense, não sei o que aconteceu. Mas o nível caiu muito, e a gente pode perceber isso no número de finalização no segundo tempo. O Atlético Paranaense teve 15 finalizações, 9 dentro da área e 6 fora, enquanto o Botafogo teve só 2 no segundo tempo inteiro. Então a gente viu um Botafogo cair muito de produção, porque no primeiro tempo fez 2 gols e no segundo tempo só teve 2 finalizações. Mas, apesar do mau momento nessa partida do segundo tempo do Botafogo, a gente tem que dar o destaque para o Tiquinho Soares de novo, que mais uma vez fez um gol, deu uma assistência. Apesar da derrota, é um dos jogadores que, assim, um dos poucos que se salvou em campo na partida. E o Vini falou no começo sobre o sistema defensivo do Botafogo, que o time é bom em bolas paradas e tudo mais. Eu concordo, mas nessa partida o time foi um pouco mal nesse sentido, porque os 2 gols dos 3 que o time tomou foram de bola parada. O terceiro gol foi uma bobeira da zaga, o jogador se antecipou, teve um apagão ali. Então acho que o time no segundo tempo estava muito fora de sintonia. Esse não é o Botafogo que a gente se acostumou a ver nesse começo de campeonato. A gente até colocou um vídeo recentemente no YouTube. Botafogo é a principal força do futebol carioca. Pode não ser a principal força, mas está na discussão. Porque a gente fala, cara, o Botafogo estava com 15 jogos de invencibilidade. Jogando muito no começo de 2023. A gente via um time que conseguia se adaptar, que quando conseguia jogar reativo, jogava. Quando tinha que acelerar um pouco, acelerava e conseguia. Era muito bom nessa transição, no contra-ataque. Mas agora a gente vê o time caindo um pouco de rendimento. São 2 jogos, tá muito no começo ainda. A gente não pode usar essa régua de 2 partidas para falar sobre a temporada inteira. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que ainda há vida pro Botafogo, apesar de alguns resultados. Sim, o Botafogo que agora joga no sábado, né? Como a gente já citou, contra o Fluminense, às 6h30 da noite no estádio do Newton Santos.